Nós vamos dar continuidade aqui às nossas meditações no livro de Neemias. Neemias capítulo 7. Mas antes de nós lermos, deixa eu falar algumas coisas importantes aqui. Por que nós vamos ler, ou devemos ler, um texto, um capítulo das Escrituras que é tão longa e, para falar a verdade, é exaustiva, que é só de nomes, uma lista de genealogia que só fala praticamente de nomes, Por que devemos ler textos como esse? Nós, quando estávamos estudando o livro de Esdras, já lemos essa genealogia, lá no capítulo 2, também no capítulo 8, principalmente o capítulo 8, que é a base aqui de Neemias. E por que nós vamos ler novamente essa longa lista, mais uma vez, podemos dizer, cansativa lista de nomes? Primeiro, Neemias 7 é a palavra de Deus. E como disse Paulo a Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17 do que Paulo fala lá para Timóteo, 2 Timóteo 3, diz: a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Em segundo lugar, por que ler uma lista tão grande e exaustiva? Porque Deus mandou que Neemias verificasse e registrasse essa lista novamente. Porque Deus mandou, nós vamos ver lá no verso 5. Então, com isso em mente, nós vamos ler esse texto a partir do verso 5, Neemias capítulo 7, a partir do verso 5. Neemias capítulo 7, a partir do verso 5 diz: o meu Deus então pôs no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinham voltado primeiro, e nele achei escrito o seguinte. Vamos lá, pega fôlego aí e vamos lá. Esses são os homens da província que voltaram do cativeiro, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiros, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naanami, Mardoqueu, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum, Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Os descendentes de Parós, 2.172. Os descendentes de Cefatias, 372. Os descendentes de Ara, 652. Os descendentes de Paate, Moabe, por meio da linhagem de Jesua e de Joabe, 2.818. Os descendentes de Elão, 1.254, os descendentes de Zatu, 845, os descendentes de Zacai, 770, os descendentes de Benuí, 648, os descendentes de Bebai, 628, os descendentes de Asgade, 2.322, os descendentes de Adonicão, 667, os descendentes de Bigvai, 2.077, os descendentes de Adim, 655, os descendentes de Ater, por meio de Ezequias, 92, os descendentes de Azum, 328, os descendentes de Bizai, 324, os descendentes de Arife, 112, os descendentes de Gibeão, 95, os homens de Belém e de Nefotá, 158, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet-Asmavete,
42, os homens de Kiriate Jearim, de Sefira e de Beerote, 743, os homens de Ramá e Geba, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens do outro Nebo, 52, os descendentes do outro Elão, 1.254, os descendentes de Arim, 320, os descendentes de Jericó, 345, os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 721, os filhos de Senaá, 3.930, os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 973, os descendentes de Imer, 1.052, os descendentes de Pazur, 1.247, os descendentes de Arim, 1.017, os levitas, os descendentes de Jesua, por meio de Cadmiel, da linhagem de Odová, 74, os cantores, os descendentes de Asaf, 148, os porteiros, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138, os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa e Tabaote, os descendentes de Queros, Sai e Padom, os descendentes de Lebana, Agaba e Salmai, os descendentes de Anã, Gidel e Gaar, os descendentes de Reaías, Rezim e Necoda, os descendentes de Gazão, Uzá e Pazéia, os descendentes de Bezai, Meunim e Nefuzezim, os descendentes de Baquebuque, Acufa e Ahur, os descendentes de Baslite, Meida e Hazar, os descendentes de Barcos, Císera e Tamar, os descendentes de Nesias e Atifa, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete e Perida, os descendentes de Jaala, Darcon e Gidel, os descendentes de Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Todos os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão eram 392. Os que vieram de Tel-Melá, Tel-Harza, Querube, Adom e Imer, mas não puderam comprovar que as suas casas paternas e a sua linhagem eram de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias, Necoda, 642. E dos sacerdotes, os descendentes de Obaías, Acós, Barzilai, que tomara por mulher uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado por esse nome. Esses buscaram os seus registros entre os que estavam nos registros genealógicos, mas não o acharam. Assim, por serem considerados impuros, foram excluídos do sacerdócio. E o governador ordenou-lhes que não comessem das coisas sagradas, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e Tumim. Toda essa comunidade junta somava 42.360 homens, além dos servos e das suas servas, que somavam 7.337. E tinham 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes de famílias contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos chefes de famílias deram para a tesouraria da obra 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. O restante do povo deu 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 77 vestes sacerdotais.
os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dentre o povo, os servos do templo e os demais israelitas se estabeleceram nas suas cidades. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam nas suas cidades. Amém. Vamos orar e vamos meditar aqui no que a palavra de Deus nos diz. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Nós cremos, ó Senhor, que mesmo uma leitura de nomes genealógicos é a tua palavra e ela é proveitosa para nós. Pedimos que o Senhor nos abençoe por meio dessas escrituras e que o Senhor fale conosco e que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. O que vem à sua mente quando você ouve a expressão cidade fantasma? O que vem à sua mente quando você ouve essa expressão? Cidade fantasma. Vazia, sem vida. Oi? Coisas velhas, abandonadas. Oi? Coisas quebradas, ruínas. E é justamente isso o que caracteriza uma cidade fantasma, né? Ela está sem habitantes, uma cidade fantasma que perdeu seus habitantes e muitas podem ser as razões, inclusive essas que vocês citaram, né? Desastres naturais também podem causar um desabitar de uma cidade, né? As pessoas podem ir embora por causa de desastres naturais, né? Como inundações ou secas, né? Podem ser causadas também por seres humanos, né? Como guerras, né? Poluição, depressão econômica. Tudo isso pode contribuir para que uma cidade, né, seja esvaziada, para que uma cidade seja abandonada. E uma cidade fantasma, né, como vocês citaram, é uma cidade que, além de não ter habitantes, ela está em ruínas. Então um mato começa a tomar conta de tudo, aí vem alguns animais também, né, que reivindicam a sua antiga habitação, né? Fala, bom, aqui era meu lugar, agora estou voltando, né? Então tudo isso caracteriza uma cidade fantasma, sem habitantes e que está em ruínas. Basicamente, né, no contexto de Esdras e Neemias, a cidade havia perdido os seus habitantes, e a causa foi porque os habitantes foram levados cativos pelos babilônicos, né? Então a cidade estava vazia, né? E uma cidade, para ser uma cidade, precisa de um povo, senão é só um espaço territorial, né? Agora, depois que Neemias restaurou os muros, né? Antes Esdras já havia restaurado o templo, né? Como nós já estudamos, os muros, né? Inclusive foram restaurados em tempo recorde, né? 52 dias, com toda as lutas que eles passaram, com toda a obstrução, com toda a oposição, eles reconstruíram os muros que estavam há séculos destruídos, né? Mais de 100 anos destruídos, eles reconstruíram em 52 dias, com um monte de gente, e nem todo mundo especialista em construção, né? Então, após esse período, após Neemias colocar as portas, né, no seu lugar, nomear os porteiros, né, como diz dos versos 1 ao 4, né, que nós já vimos na ministração do Samuel, após ele restabelecer os cantores, os levitas, né, os trabalhadores que estavam ali empenhados nessa obra. A maioria desses trabalhadores, eles estavam ali, mas eles não moravam, na verdade, na cidade. Então a gente pode até dizer, né, que a cidade estava virtualmente ocupada. Mas depois que acabou o trabalho, o que esses trabalhadores fizeram? Eles voltaram para suas casas. Voltaram para suas casas, para suas famílias, né? Poucos vieram com suas famílias, né, enquanto estavam trabalhando, mas a maioria não. E eles voltaram então para suas casas, né? Neemias, então, depois desses trabalhadores voltarem para casa, ele volta os olhos para a cidade
E o que ele vê? Ele vê uma cidade grande, mas sem moradores, ou com poucos moradores. Estima-se que essa cidade tinha capacidade para compor 300 mil pessoas. E, segundo a contagem, né, desse censo que Neemias fez, inicialmente haviam 42.360 pessoas, mais 7 mil e poucos servos, né, fora os animais, etc. e tal. Então, se a gente pensar na extensão territorial, né, versus a ocupação, era muito pouca gente que estava ocupando aquele espaço territorial tão grande, né? E era praticamente uma cidade fantasma. Os muros estavam ok, né? Esdras já tinha reconstruído o templo, mas não tinha gente lá, não tinha mais gente habitando, não tinha mais gente para adorar ao Senhor, né? E isso chega a ser desanimador. Imagine você estando numa cidade e não tem praticamente ninguém. O seu vizinho mais próximo, sei lá, está a 3 quilômetros. Aí você precisa de um pouquinho de sal para cozinhar o seu feijão. Você vai dar 3 quilômetros para pedir para o seu vizinho se ele tem um pouquinho de sal. E se ele não tiver? O outro vizinho vai estar, sei lá, 2, 3 quilômetros de distância. Você prefere comer o feijão sem sal do que andar 6 quilômetros para pegar um pouquinho de sal com o vizinho. A verdade é que uma cidade vazia, um lugar vazio, é desanimador, não é? É desanimador. Às vezes, né, os pais, né, que têm filhos, né, às vezes os filhos saem tudo, né, aí fala assim, puxa vida, agora a casa... Estou sozinho em casa, né? Às vezes, o marido, vamos dizer, a mulher saiu com os filhos, e aí ele está sozinho em casa. Aí ele chega assim, a casa só para mim. Nas primeiras horas, legal. Mas depois de, sei lá, umas 2, 3 horas, é um tédio que você fala assim, cadê a vida dessa casa? Né? Cadê as crianças falando? Cadê a esposa, né, me pedindo para fazer coisa que eu vou fazer daqui 6 meses? Cadê? Uma casa sem pessoas é desanimadora também, né? E é isso que Neemias vê ali, uma cidade grande com poucos moradores, né? E uma cidade com poucos moradores também é uma cidade que tem, na verdade aquela cidade era uma cidade que tinha muito potencial, mas sem recursos humanos para desenvolver aquele potencial. E aí, eu me lembrei do texto de Jesus, lá, que ele fala lá em João 17:20, que ele diz o seguinte, Jesus, na sua oração, ele fala assim, e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim, pela palavra deles. Por que me veio esse texto? Porque, se a gente pensar na igreja, falando espiritualmente, né? Se a gente pensar na igreja, a igreja é como a cidade de Deus, é como se fosse a cidade de Deus. Então, se nós falarmos então espiritualmente, de forma espiritual, né? A cidade de Deus, em primeiro lugar, ela não está em ruínas, ok? A cidade de Deus não está em ruínas. O próprio Jesus disse que foi preparar lugar, né, para aqueles que pertencem a Ele. Mas ainda há muito lugar na cidade de Deus e nós precisamos nos empenhar por povoar a cidade de Deus. E como que a gente faz isso? A gente faz isso pregando o Evangelho, anunciando as boas novas do Evangelho, anunciando o que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário, anunciando que Cristo nos salvou, e porque Ele nos salvou e morreu por nós lá na cruz do Calvário, nós agora somos cidadãos desta cidade, da cidade de Deus. E isso, vamos dizer assim, esse povoamento, né, também faz parte da obra de construção para a qual Deus nos chama para cooperarmos com Ele. Deus nos chama para cooperarmos com Ele para que a sua cidade seja povoada. Amém?
De nada adianta, né, pensando lá em Jerusalém, na época de Esdras e Neemias, de nada adianta ter um templo restaurado, os muros, né, de proteção reerguidos, as portas colocadas nos seus devidos lugares, se não houver um povo reunido ali para adorar ao Deus vivo, se não houver um povo que está debaixo da sua proteção. Que adianta ter muros para proteger e não ter um povo para ser protegido? De nada adianta. Esse texto, né, de Neemias reforça justamente a importância que cada um tem na obra de salvação que Deus está realizando na terra. Porque, como nós vimos no início, né, desse livro de Neemias, muitas pessoas foram chamadas, e independente da sua capacidade profissional, mas todos foram chamados para ajudar naquela obra. Então, todos foram incluídos. Então, não tinha só pedreiro lá, não tinha só mestre de obras, tinha, sei lá, cozinheiro, tinha pessoas que trabalhavam com plantação, com gado, enfim, todos estavam trabalhando ali para a construção. E isso nos mostra que todos aqueles que fazem parte do povo de Deus são importantes na sua obra e devem estar envolvidos na sua obra. Não só devem estar envolvidos, como devem se envolver na obra de Deus. Esse texto reforça muito essa importância, né? Todos devem participar dessa obra de reconstrução que Deus está fazendo. Todos devem participar desta obra de salvação que Deus está fazendo. Não que aqueles que participam da obra que salvam, não é isso, mas nós anunciamos aquele que é o Salvador. Amém? Tudo bem até aí? O ponto é que a obra de Deus precisa crescer. A obra de Deus precisa crescer, e é necessário que todos nós participemos do crescimento da obra de Deus. Porque, mais uma vez, todos são importantes na obra de Deus. Neemias, ele segue com essa longa lista, né, genealógica, e um dos pontos que eu quero destacar aqui, chamar a sua atenção, é que a genealogia se refere não somente ao número de pessoas. Não é somente a classificação ali de número de pessoas, ainda que a gente tenha visto lá 730 pessoas de família tal, 500 e não sei quantos desse, daquele e tal. Mas não se trata somente de números. O que nós precisamos entender é que essa lista genealógica, ela se refere à história das famílias, se refere à história de um povo escolhido. Você ter um senso genealógico ajuda a perceber que há uma história por trás desses números. Há pessoas por trás desses números. E isso é de extrema importância. E é o outro ponto que eu quero destacar aqui, né, que a genealogia ou a genealogia de cada pessoa, de cada família, com suas histórias e sua família, é importante para Deus. A sua história é importante para Deus, e deve ser importante para você também. Isaías 45, verso 4, né, não vou ler, mas diz que Deus nos chama pelo nome e pelo nosso sobrenome. Como que você sabe que você pertence à sua família? Pelo seu nome ou pelo seu sobrenome? Pelo sobrenome, né? Quantos Eders, né, tem no mundo? Milhares, né? Eu conheço um rapaz, na verdade, que se chama Elker. Acho que só deve ter ele no mundo, né? Porque eu nunca ouvi ninguém mais chamando que se chama Elker. Mas o nome dele é Elker Daniel. Pensa como que a gente chama ele? De Daniel. Ninguém chama ele de Elker. Mas o que eu quero dizer é que a gente só sabe que pertence a uma família por causa do nosso sobrenome. E Isaías 45, 4 diz que Deus nos chama pelo nosso nome e pelo nosso sobrenome. Isso é importante, por quê? Porque nós precisamos conhecer a nossa história, precisamos conhecer a história da nossa família,
precisamos conhecer a história da igreja. Muita gente não conhece a história da igreja. E nós também precisamos conhecer a história da nossa igreja. Tem gente, ou talvez a maioria aqui, não conhece a história da nossa própria igreja. A gente está aqui, né, nesse sentido, né, entendam bem o que eu vou dizer, mas a gente está aqui como quem caiu de paraquedas, né? Qual é a sua igreja? Minha igreja é a igreja bíblica evangélica, né, reformada. Tá, me fala um pouco dessa igreja. Então, ela está ali na rua Cabinari, né, 209. Não estou falando da localidade, estou falando da história da igreja. Talvez a gente não saiba contar essa história, porque a gente não conhece. Mas conhecer a nossa história nos ajuda também a vivermos no tempo presente e a projetarmos o futuro. Percebe? Agora, a cidade, né, voltando aqui para Neemias, a cidade não pode ser povoada desordenadamente. E aqui entra os dons e talentos que Deus deu para Neemias. Porque Neemias, como nós já vimos até aqui, ele foi um homem muito organizado, muito capacitado. Um homem, primeiro, temente a Deus, um homem de oração. Mas ele foi um líder muito organizado. Ele não fazia as coisas sem planejamento, sem organização, sem previsibilidade. Ele era um verdadeiro administrador. E o que ele faz quando Deus o leva a ler, né, pegar os registros das genealogias, né? Ele olha para essa genealogia, e quando ele olha para essa genealogia, ele tem a ajuda dos registros para reorganizar a cidade de forma adequada, tanto do ponto de vista urbano, como do ponto de vista espiritual. Olha, observe comigo como que ele organiza a própria lista. Ele pega a lista, ele lê toda aquela lista, mas ele reorganiza a lista. De que maneira? Dos versos 5 ao 24, nós não vamos ler de novo não, tá? Só vou citar os versos aqui. Né? Mas dos versos 5 ao 24, ele organiza por famílias. Dos versos 25 ao 38, ele organiza a lista por lugares de origem, pelas cidades. Dos versos 39 ao 42, por vocação, incluindo os sacerdotes. Do verso 43 ao 45, ele cita os levitas. Do 46 ao 56, os servidores do templo. Do 57 ao 60, os servidores de Salomão. Do 61 ao 65, daqueles que não conseguiram comprovar a sua linhagem. E por que isso é importante? Porque isso levou Neemias a organizar e reorganizar a cidade por princípios que Deus estabeleceu. Foi a partir do censo que Neemias teve conhecimento de uma situação espiritual que poderia comprometer totalmente o propósito da existência do povo de Deus. Nos versos 61 a 64, mostra que algumas pessoas que serviam no templo não conseguiram comprovar a sua linhagem como povo de Deus. E foi por causa do censo que Neemias teve esse conhecimento. Não é como nós acabamos de ver aí na IBD, né? Na pergunta 32 do Catecismo de Westminster, né? O que nos identifica como povo de Deus? É o fato de nós estarmos em Cristo. Não é isso? É o fato de nós estarmos em Cristo. Se nós não podemos comprovar que estamos em Cristo, nós somos povo de Deus. Se nós não estamos em Cristo, nós não somos povo de Deus. E se não somos povo de Deus, nós não podemos exercer aquilo que está reservado para o povo de Deus exercer. Dá para entender? Jesus é a comprovação de que nós pertencemos ao seu povo. E em 1 João capítulo 5, versos 11 e 12, Jesus diz o seguinte, João disse, e o testemunho é esse, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Foi o que nós vimos na IBD.
Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Então, entre todos os que foram contados ali em Neemias, na genealogia, haviam pessoas que estavam exercendo, por exemplo, o sacerdócio, mas que não conseguiram comprovar a sua linhagem sacerdotal. Eles não faziam parte, não fazia parte da descendência de Arão. E para exercer o sacerdócio no Antigo Testamento, tinha que ser da linhagem de Arão. Mas esses sacerdotes não conseguiram comprovar que eram dessa linhagem. Estavam servindo eclesiasticamente, mas não tinham esse direito, uma vez que não eram dessa linhagem. Por isso, eles foram considerados, como diz o texto, impuros e impedidos de exercer o sacerdócio no meio do povo. Olha a coragem de Neemias. Imagina, um líder religioso lá, que está exercendo aquela função, tem alguma influência sobre o povo, e aí vem um homem levantado por Deus, evidentemente, mas que aos olhos, de forma geral, ele está ali como um líder político, que ele estava como um líder político ali. Ele estava governando a cidade ali, mesmo que interinamente, mas estava governando. E aí vem esse líder e fala assim: você que está aí exercendo o sacerdócio, você não é da linhagem de Arão, você não vai mais ministrar ao povo, você não vai mais oferecer sacrifícios. Ah, mas eu faço isso há tantos anos. Não importa, você não é da linhagem de Arão, você não pôde comprovar que você faz parte dessa linhagem, então você não vai mais exercer o sacerdócio. E isso teve implicações inclusive para o povo. Por quê? Se não há um sacerdócio para oferecer sacrifício, então o povo também não tinha como adorar. Mas o que ele disse? Até que de fato se levantem sacerdotes que possam comprovar a sua linhagem. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso no próximo capítulo, no capítulo 8. Mas é importante a gente entender que por meio desse censo que Neemias levantou, ele pôde perceber e pôde comprovar que haviam pessoas exercendo funções para as quais elas não eram legítimas para exercer. Ele precisava reorganizar o povo, e ele reorganizou o povo e a cidade. Por isso, as escrituras se tornaram o critério de Neemias, e foi esse critério que ele usou para tomar essa decisão. Ele tomou decisões ali, no caso do sacerdócio principalmente, para impedir que essas pessoas pudessem profanar, inclusive, o templo de Deus. Neemias usou os princípios bíblicos para tomar essas decisões. Não foi uma decisão tomada por interesses pessoais, nem mesmo por interesses políticos, né? Imagina, ele leu, aí ele teve uma interpretação particular das escrituras e tomou uma decisão baseada nessa decisão particular. Não, Neemias não fez isso. Até porque se ele fizesse isso, né, a sua liderança seria questionada, né? Por quê? Porque nos primeiros 4 versos do capítulo 7, a gente vê que ele nomeou o seu irmão como governador. O Samuel falou um pouquinho sobre isso, né? Ele poderia ser acusado de nepotismo. Mas a verdade é que o seu irmão, ele era um homem muito capacitado para a função que agora ele iria exercer como governador de Jerusalém. Ele era um homem temente a Deus. Neemias ficou sabendo da condição da cidade porque o seu irmão foi até lá, né, na Pérsia, e falou para Neemias o que estava acontecendo. E o irmão dele, Hanani, ele era muito preocupado com o povo. Então, quando ele foi colocado ali,
não foi porque ele era irmão de Neemias, é porque ele era capacitado, ele era um homem pronto para exercer aquela função, e era um homem também temente a Deus, que estava preocupado com o bem-estar do povo. Também não foi um pouquinho disso que a gente viu aqui na EBD? Que aqueles que são do Senhor, aqueles que estão em Cristo, eles fazem o bem para todos que estão ao seu redor, para a sociedade. Eles buscam o bem da sociedade. E era isso que Hanani, irmão de Neemias, estava pronto para fazer. Sem o censo, a liderança de Neemias então seria questionada, né? E ele poderia ser acusado. Agora, a palavra de Deus foi o seu fundamento, né? E o seu argumento para tomar as suas decisões. Até porque as Escrituras diziam que ninguém que não fosse da linhagem de Arão poderia oferecer incenso diante de Deus, né? E Neemias entendia que isso poderia comprometer a vida de adoração do povo. Agora que estava tudo fisicamente bem feito, né, reconstruído, o povo deveria voltar para a cidade e adorar ao Senhor no templo. Mas isso deveria ser feito de acordo com os princípios que Deus estabelece. Se a gente pensar nos nossos dias, né, existem muitos que se auto-intitulam como líderes espirituais, como pastores, mas não tem nenhum relacionamento com Deus. Talvez saibam falar bem, são bons oradores, mas não foram chamados para serem pastores, não foram chamados para liderar o povo de Deus. E pasmem, que alguns nem convertidos são. A verdade é essa, que alguns nem convertidos são. Por isso que a gente vê tantos escândalos por aí, né? E estes devem ser também impedidos de pregar ao povo de Deus. Por quê? Porque eles estão se achegando às ovelhas do Senhor. Estou me lembrando aqui de João 10. Mas eles não estão entrando pela porta que é Jesus. Eles estão entrando e tendo acesso às ovelhas de Jesus, mas pulando os muros. Não passaram por Jesus. E aí o alimento que eles oferecem é um alimento corrompido, é um alimento que faz mal, é um alimento que adoece as pessoas espiritualmente. É uma doutrina que é uma doutrina de homens e não de Deus. Esses precisam ser impedidos, sim, de ter acesso ao povo de Deus. E o povo de Deus não pode aceitar se submeter a tais líderes, a tais pessoas que se auto-intitulam como pastores. Não vou nem falar dos outros títulos, tá? Que nem existem. Mas tem uns que acham que são a quarta pessoa da Trindade, né? Enfim, o que eu quero deixar aqui também para vocês é que nós precisamos reger a nossa vida pelos princípios da palavra de Deus. Isso que Neemias nos ensina aqui nesse texto. Ele tomou suas decisões com base nos princípios da palavra de Deus. Mais uma vez, por causa dessa genealogia desse censo que ele levantou, ele teve conhecimento de pessoas que estavam ocupando lugares que não deveriam ocupar. E ele reorganiza, ele então tira essas pessoas da onde elas estão. Por ego? Não, mas para o bem do povo. Para que o povo pudesse, né, se Neemias tivesse ali os textos do Novo Testamento, né, quando Jesus fala com aquela mulher, ele diria, para que o povo adore a Deus em espírito e em verdade. E nós também precisamos reger as nossas vidas por princípios. Os princípios que a palavra de Deus nos diz. Esses princípios, né, que estão expressos na palavra de Deus, é que devem então conduzir as nossas decisões, devem conduzir a nossa vida, vou chamar aqui da nossa vida comum, do nosso dia a dia. Nós precisamos viver por princípios, nós precisamos viver de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Se nós não vivemos por esses princípios, nós não estaremos agradando a Deus, nós não estaremos vivendo como povo de Deus, e a nossa adoração não será aceita pelo próprio Deus.
É também por esses princípios, né, estabelecidos por Deus na sua palavra, que nós devemos avaliar a nossa própria candidatura a qualquer função ou cargo na igreja. Você quer fazer algo na igreja? Ótimo, maravilha. Lembre-se, e isso deve ficar na sua mente, que todos nós somos importantes na obra de Deus. Todos nós devemos participar daquilo que Deus quer fazer por meio da sua igreja. Todos nós devemos cooperar com a obra de Deus. Todos nós que somos povo temos que cooperar. Mas quando nós nos candidatamos a alguma função, nós precisamos entender se nós estamos nos candidatando àquela função porque a gente gosta ou porque Deus está nos chamando. Não basta eu gostar de cantar. Se Deus não me chamou para cantar, eu canto no meio do povo, mas eu não vou aqui ser um líder de louvor. E mesmo que Deus me chame para cantar, eu preciso saber, né, quais são as minhas limitações. Se eu cantar a música, uma das músicas que a gente cantou aqui hoje, né, no tom que a Marilza cantou, não vou chegar lá nunca. A Marilza e a Andréia alcançam notas que, né, o céu está aqui, né, a nota está aqui, ó. Tá quase lá, né? Se eu tentar cantar a mesma nota, eu perco a voz por uma semana. Então eu tenho que saber também quais são os meus limites dentro daquilo que Deus me chamou para fazer. Entende? Não adianta eu querer ir além daquilo que Deus me chamou para fazer. Aí não vai ser mais obra de Deus, vai ser a minha obra. Está dando para entender? Então lembre-se, todos são importantes e devem ser agentes ativos na obra de Deus. Mas são as Escrituras que vão determinar onde, como e quando cada um exercerá o dom que recebeu de Deus. Por fim, né, Neemias, ele vai trazer um relato, né, bastante importante acerca da obra de Deus e daqueles que estão envolvidos na obra de Deus. Ele vai falar do sustento da obra de Deus. No geral, né, a obra de Deus, como eu disse, é tarefa de todos, e o crescimento e o sustento da igreja é uma responsabilidade de todos. Não, como eu disse, o tema dessa mensagem é: ainda há lugar na cidade de Deus. Neemias percebe que aquela cidade está vazia ou com muito poucos habitantes, e isso é desanimador. E nós precisamos olhar para nós, até mesmo nós como igreja local aqui, e não podemos simplesmente nos conformar com a quantidade de povo que nós já temos. Nós temos que nos empenhar para encher essa igreja com pessoas que precisam ouvir, aprender e crescer espiritualmente, com pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Cristo, com pessoas que precisam entender qual é o propósito da sua existência, porque Deus nos criou. Nós precisamos sim olhar para a nossa igreja, né? Nossa, entre aspas, tá? Porque a igreja pertence a Jesus, né? Nós precisamos olhar para esta igreja local e falar assim: puxa vida, a cadeira do meu lado está vazia, uma pessoa precisa ocupar esse lugar, precisa ouvir o que eu estou ouvindo, precisa adorar ao Deus que eu estou adorando, e nós temos que nos empenhar para isso. Nós temos que nos envolver com a obra de Deus, para que vidas sejam alcançadas. Deus vai trazer pessoas? Vai trazer pessoas, mas saibam que nem todos, né? Desculpe mais uma vez, Éder, usar você, mas nem todos vão se achegar a nós como o Éder e a família dele chegaram. Nem todos. Muitos terão que ser buscados. Lembram-se da parábola das bodas que Jesus proferiu? Que o pai preparou uma grande festa de casamento e convidou muitas pessoas. E os primeiros convidados, cada um deu uma desculpa para não ir. E aí ele mandou outros servos falar: convida as pessoas da rua. E aí essas pessoas, alguns também disseram: eu tenho um campo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e não foram. E até maltrataram os servos do rei lá, que mandou
convidá-los. Até que então ele manda novos servos para irem nos lugares mais remotos, nos lugares onde estavam, entendo o que eu vou dizer, as piores pessoas, e fazer com que essas pessoas viessem à força para o casamento. Convencesse. E o texto nos mostra, né, dessa parábola, que se fosse necessário, eles deveriam carregar essas pessoas. Carregar literalmente. Ah, mas não consigo porque eu sou aleijado. Não tem importância, eu te carrego. Nós precisamos ter esse tipo de disposição para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Nós precisamos povoar o céu, a cidade de Deus. E quando eu digo nós precisamos, não estou falando que esse esforço é nosso. Eu estou dizendo que a disposição para pregar o Evangelho é que vai fazer de nós instrumentos para que o próprio Deus povoe a sua cidade. O próprio Deus povoe esta igreja. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, Neemias, ele vai relatar, né, como que, além dessas coisas, né, o crescimento da obra de Deus, e eu vou aplicar aqui como o crescimento da igreja, é também uma responsabilidade de todos nós, porque no verso 70, ele mostra como os representantes, né, os nobres, contribuíram, investiram dinheiro na manutenção da obra de Deus, a começar por ele mesmo. Neemias, como um líder político, que tinha os seus recursos, lá tinha o seu salário, ele investiu financeiramente na obra de Deus. E ele levou os outros líderes, né, os nobres inclusive, também a investirem. E não foi pouco não, eles investiram muito dinheiro. Ele, né, seguido então por esses líderes, influenciaram o povo a contribuir na obra de Deus, com a obra de Deus. E de forma muito generosa e voluntária. Eles foram inspiração para mover o povo a contribuir. Eles não fizeram isso de forma persuasiva. Eles foram os primeiros a contribuir. E contribuíram bastante, contribuíram muito, financeiramente, para que a obra de Deus pudesse ir adiante. E então eles foram inspiração para que todo o povo também pudesse contribuir de forma voluntária e generosa. Mais uma vez, eles não foram persuasivos, eles não estavam preocupados consigo mesmos, eles não estavam pedindo dinheiro para o povo, para eles terem uma vida de luxo, para eles terem uma vida boa. Não, eles estavam pedindo para que o povo contribuísse, assim como eles estavam contribuindo, para que a obra de Deus, para que a cidade de Deus pudesse então ter recursos, para que os sacerdotes, os legítimos, pudessem sim ser sustentados pelo povo, para que tudo aquilo que fosse necessário para que a cidade e o templo pudessem se manter ativos, tivesse ali, todos os recursos estivessem ali. Isso nos desperta para também a nossa responsabilidade em relação à manutenção da obra de Deus. Nós não podemos ficar apáticos em relação às nossas contribuições, aos nossos dízimos. Nós temos que contribuir com a obra de Deus financeiramente também, porque isso faz parte dos princípios das Escrituras. É Deus quem mantém a obra aberta e ativa? Sim, é Deus. Mas por meio de quem? Por meio de nós. Por meio de nós. Então, se nós não somos fiéis nos dízimos e ofertas, nós não estamos contribuindo com a obra de Deus. E eu posso dizer que nós não estamos agradando a Deus, se não temos essa disposição. E não só a disposição, mas a ação prática. Amém? Tudo bem? A obra de Deus precisa crescer, a cidade de Deus precisa ser povoada, há muitas pessoas que precisam ser alcançadas, e para isso nós precisamos investir o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos e também nossas finanças na obra de Deus. A obra de Deus precisa de líderes cheios do Espírito Santo, livres
para conduzir o povo à presença de Deus, e não fazer com que o povo seja dependente deles. Nós precisamos de líderes que sejam espiritualmente maduros e que não abrem mão dos princípios das Escrituras. E finalmente nós precisamos de um povo que realmente esteja pronto para servir a Deus, servir a igreja e fazer com que a obra dele seja expandida e alcance muitas pessoas. Seguindo os princípios das Escrituras, a igreja de Deus, ela cresce, não só numericamente, mas principalmente ela cresce de forma saudável, espiritualmente e também fisicamente, além de crescer de forma ordenada. Nós vivemos numa cidade metropolitana que os espaços vão sendo ocupados de acordo com a necessidade, não existe muito planejamento. Por isso que a cidade é um caos. Uma cidade planejada, organizada, ela beneficia a todos. Mas quando ela cresce desordenadamente, ela vira uma bagunça e vira um tormento para todo mundo. E aí ela consome mais recursos do que realmente necessita. A igreja não pode crescer de forma desordenada. E torna a dizer que é a palavra de Deus que ordena o crescimento da igreja, um crescimento saudável, um crescimento espiritual, de acordo com a vontade de Deus. A gente vai ver, como eu disse, um pouco mais sobre isso nos próximos capítulos, 8 e 9, como esses princípios se tornaram fundamentais para a implementação de uma grande reforma que Neemias realizou em Jerusalém, restaurando principalmente a autoridade da palavra no meio do povo. Veja, Neemias ele seguia os princípios que Deus estabeleceu. Ele buscou organizar a cidade e tudo que havia nela de acordo com os princípios da palavra de Deus. E isso foi de extrema importância, porque isso fez com que uma grande reforma espiritual acontecesse em Jerusalém, porque ele trouxe de volta a palavra de Deus como autoridade sobre o povo. E vejam que a gente vai ver isso mais para frente, mas você pode ler os versos 8 e 9, aí você vai ver quais os resultados disso. O que eu quero dizer para finalizar é que sem a direção de Deus e sem a palavra de Deus, Neemias ele não poderia saber que haviam pessoas exercendo o ministério, mas não tinham o direito de exercer. E isso poderia trazer grandes prejuízos espirituais para a obra de Deus, e por fim, Deus não seria glorificado. Mas o propósito de Neemias era glorificar a Deus, para que as outras nações não zombassem no povo de Deus, e Deus não fosse zombado. E nós precisamos ter a consciência também de que a igreja precisa crescer. Crescer, primeiro, espiritualmente, em conhecimento e sabedoria de quem Deus é, e também crescer numericamente. Ainda há muitos lugares para serem preenchidos. É só você olhar ao redor aí de você. Ainda há muitos lugares que precisam ser preenchidos nesta igreja, e nós precisamos alcançar com o Evangelho aqueles que estão perdidos e encher este lugar com pessoas salvas para adorarem a Deus, servi-lo e também serem instrumentos para expandir o reino de Deus, para que os céus sejam povoados também. Mas tudo isso precisa ser feito sobre os fundamentos e os princípios da palavra de Deus. E é só por meio da palavra de Deus que a igreja cresce sadia e se torna fiel ao Deus da salvação. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Eu ia fazer um desafio aqui, mas deixa para lá, Eu ia falar para você reler esse capítulo 7, sem pular, todos os nomes.
Mas eu faço isso como uma recomendação, não como um desafio, né? Que você releia, né, capítulo 7, sob essas perspectivas que a gente compartilhou aqui, para que Deus realmente consolide no seu coração e na sua mente aquilo que Ele quer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te agradecemos por mais esse tempo que o Senhor nos deu, pela tua palavra que é poderosa, que é eficaz. E nós te pedimos, ó Deus, que assim como o Senhor moveu Neemias a agir e organizar todas as coisas com base nos princípios da tua palavra, e por meio da tua palavra o Senhor permitiu que ele pudesse conhecer e ver e saber que haviam pessoas envolvidas na tua obra, mas em áreas que não poderiam se envolver. E ele então reorganizou todas as coisas, reorganizou a cidade, reorganizou o sacerdócio, reorganizou a vida política e urbana da cidade, para que aquela cidade então pudesse ser reocupada, para que as casas pudessem ser reconstruídas também, assim como os muros foram reconstruídos. Mas tudo isso ele fez com base nos princípios que a tua palavra nos ensina. E é isso que nós queremos abraçar para nós. Tudo aquilo que fizermos, ó Senhor, na tua obra, queremos fazer com base nos princípios das Santas Escrituras. Nós entendemos, ó Deus, que ainda há muitas pessoas que precisam ocupar esses lugares que estão aqui ao nosso redor, as cadeiras que estão ao nosso redor. Muitas pessoas precisam sim ocupar e fazer parte da cidade, da tua cidade, Senhor. E o que nós pedimos, ó Deus, é que use as nossas vidas para que pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam salvas. Coloque em nós, ó Senhor, amor pelas vidas. Coloque em nossos corações, ó Pai, um desejo de que pessoas sejam alcançadas pelo teu evangelho. Coloque em nós, ó Pai, um desejo ardente de que pessoas sejam identificadas contigo, Pai, e estejam em ti, salvas porque estão em ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós pedimos, ó Deus. Usa as nossas vidas, ó Pai. Usa as nossas vidas em nome de Jesus, para que pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam salvas, e para que a tua cidade, Senhor, onde ainda há lugar para muitos, seja povoada, Pai. Ainda há lugar na tua cidade, Senhor. Ainda há pessoas para serem alcançadas. Ainda há lugar nesta igreja para muitas pessoas, ó Deus. E dá-nos um coração generoso, Senhor, para contribuir. Dá-nos um coração, Senhor, generoso para investir na tua obra com aquilo que já é teu, Pai. Porque teu é o ouro e a prata. E que nós, ó Senhor, não sejamos somente frequentadores desta igreja, mas que possamos nos envolver com a obra que o Senhor tem para realizar através de nós, ó Pai. Então levanta, sim, pessoas cheias do Teu Espírito. Levanta, Senhor, homens e mulheres, jovens e adolescentes, ó Pai, que vão ser instrumentos nas Tuas mãos, ó Senhor, para que estas pessoas, todos nós, possamos utilizar os dons que o Senhor nos deu, para que pessoas sejam alcançadas, para que famílias sejam restauradas, para que aquele que está perdido, Senhor, seja alcançado, seja salvo e liberto do pecado, e salvo, Senhor, das garras de Satanás. Em nome de Jesus, ó Senhor, que nós oramos. Usa a nossa igreja, Pai. Usa este povo que se reúne neste lugar, Deus, para que haja salvação nesta terra, para que haja salvação neste bairro, para que haja salvação nessa cidade, para que haja salvação neste país, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor.